Boa noite. Noite. Boa noite. Como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje? É o primeiro dia da minha nova vida. Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Ficar melhor para servir melhor ao outro, à nossa família e à nossa sociedade. Esses são os nossos cumprimentos realizados em todos os encontros de amor exigente. Cuidado ao cumprimentar uma pessoa que ela responda como vai você, ela responda cada vez melhor. Não tome um susto, pode ser que ela participe de um grupo de amor exigente. É uma autossugestão, cria uma perspectiva de melhora constante em nossa vida, vislumbra uma melhora realmente. Busca assumir um compromisso pessoal de melhorar a cada dia, pois somos os verdadeiros responsáveis por nossa vida. Fazemos parte de algo bem maior que esta vida passageira. Tenha fé na vida, tenha fé no poder superior. Portanto, sempre enche o peito e responda, cada vez melhor. Lutar contra o negativismo e pessimismo que nos aniquila e adoece. Concentrarmos no positivo que nos encoraja e fortalece. Avisos. Frequentem a página do Amor Exigente na internet, amorexigente.org.br. Lá você encontra as nossas revistas, livros, as informações sobre todas as nossas reuniões realizadas semanalmente. O Localiza onde você pode buscar o grupo de Amor Exigente mais próximo da sua casa. Participar do Amor Exigente é de graça, não custa nada, mas se desejar, você pode contribuir para custear a Federação de Amor Exigente. Durante a nossa apresentação, estaremos colocando no chat a maneira que você possa contribuir de acordo com as suas possibilidades. Lembrando que a nossa apresentação será gravada. Portanto, ao final da palestra, as perguntas não devem se constituir numa partilha pessoal, devido ao nosso sigilo. Rosa, é com você. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, como disse o Ederaldo. Vou pedir a você, para vocês quem ainda não fechou os microfones, para, por favor, fechar nesse momento, para a gente ficar com mais clareza e menos ruído. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa de qualidade de vida, que é o Amor Exigente. Hoje a nossa palestra me fez refletir quando a Eva escolheu o tema fé. Eu vou até ler aqui com cuidado para eu não me atrapalhar e não me perder. Fé e esperança, uma nova vida com amor exigente. Então, esse programa de qualidade de vida que nos dá a chance de resgatar a nossa fé e a nossa esperança de que a gente pode ter uma vida cada vez melhor. Nós sabemos que o amor exigente ele está baseado em 4 pilares: os princípios básicos, os princípios éticos, nossa espiritualidade que é pluralista, nós aceitamos pessoas de qualquer religião, ou pessoas até que não tenham religião, mas que queiram trabalhar a sua espiritualidade aqui no nosso programa, e a responsabilidade social. A responsabilidade social que faz a gente estar aqui num domingo se reunindo para se fortalecer com amor exigente. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter a Eva Maria. A Eva Maria Lemos é coordenadora regional paulista, centro de São Paulo. E a primeira vez que eu vi a Eva, a gente pode até já ter se cruzado no Soltanier, né? Eu olho umas carinhas aqui e fico assim, gente, conheço essa pessoa de algum lugar. Mas a primeira vez que eu vi a Eva foi no programa da Rede Vida, assim, com mais proximidade. Porque a gente assiste o programa como se a gente estivesse vendo um parente nosso que vai falar. E aí eu vi aquela mulher assim, forte, determinada, decidida, sabe? Que abriu o coração dela, que contou a vida dela.
E eu falei, nossa, é isso que a gente precisa passar para as pessoas que dá certo. Então, o Amor Exigente é um programa que a gente não decora os princípios básicos, não precisa decorar os princípios éticos, a gente precisa vivenciar. Então, hoje a Eva vai estar aqui falando para a gente, mas antes disso, nós vamos para a nossa espiritualidade. E olha, gente, hoje a espiritualidade vai ser com o pessoal da casa, eu e o Ederaldo, que vamos fazer para vocês, tá bom? Enquanto o Ederaldo está colocando aqui o texto, eu quero dizer que a gente recebeu esse texto do Padre Mário e eu achei muito bonito. E queria dizer para vocês também, olha, o livro do Padre Mário, que está belíssimo, já tem na nossa lojinha E para a gente adquirir, tá bom? Então, vamos lá. Instalação do amor. Um cliente liga para o suporte técnico pedindo orientação. Pois não? Como posso ajudá-la? Bem, depois de muita consideração, decidi instalar o amor. Você poderia me orientar durante o processo? Sim, posso te ajudar, sim. Você está pronta para prosseguir? Bem, não sou técnico, mas acho que estou pronta. O que eu faço primeiro? O primeiro passo é abrir seu coração. Você localizou o seu coração? Sim, mas existem vários outros programas em execução agora. Posso instalar o amor enquanto eles não estão em execução? Quais programas estão em execução? Vamos ver. Paula, queria pedir para você. Ah, pronto, já foi. Vamos lá. Vamos ver. Eu tenho um passado ferido, baixa autoestima, rancor e ressentimento. Tudo acontecendo agora. Não há problema. O amor apagará gradualmente o passado ferido do seu sistema operacional atual. Ele pode permanecer em sua memória permanente, mas não interromperá por muito tempo outros programas. O amor acabará substituindo a baixa autoestima por um módulo próprio chamado alta autoestima. No entanto, você deve desligar completamente o rancor e o ressentimento. Esses programas impedem que o amor seja instalado corretamente. Você pode desligar isso? Não sei como desligá-los. Você pode me dizer como? Com prazer. Vá para o menu Iniciar e selecione Perdão. Faça isso quantas vezes forem necessárias até que o rancor e ressentimento tenham sido completamente apagados. Ok, pronto. Começou a instalar. Ops, há uma mensagem de erro. Diz, erro, o programa não funciona em componentes externos. O que devo fazer? Não se preocupe. Em termos não técnicos, significa simplesmente que você precisa amar a si mesmo antes de amar os outros. Baixe em seguida a autoaceitação e clique nos seguintes arquivos: perdoe a si mesmo, perceba seu valor e reconheça suas limitações. Entendi. Ei, meu coração está se enchendo de novos arquivos. O sorriso está tocando no meu monitor. A paz e o contentamento estão se copiando por todo o meu coração. Isso é normal? Sim, isso significa que o amor está instalado e funcionando. Só mais uma coisa antes de desligarmos. Esse programa Amor é gratuito e você está convidada a compartilhá-lo com outras pessoas. A medida do amor é amar sem medida. Isso aí. Agora a gente vai convidar a Eva para estar abrindo o microfone, para estar falando para a gente.
Que linda! Muito linda. Queridos, boa noite. É com muita alegria que eu tenho no meu coração e um sentimento de gratidão a todos vocês que abriram a casa de vocês para o amor exigente e que deixaram o amor exigente entrar. E para mim é uma honra poder vir falar desse programa maravilhoso que salva vidas e que salvou a minha. Eu peço ao Poder Superior e ao Padre Haroldo que se faça presente entre nós. E ao nosso anfitrião da noite, que é o amor, que ele venha transbordar em nossos corações. E que aí os nossos ouvidos espirituais possam estar atentos para receber o que a gente precisa receber. Quando a Rosa me convidou para participar desse momento tão especial, eu estava bem feliz. E eu falei logo sim, de imediato, porque eu estava feliz, eu não sabia o tamanho da responsabilidade. Era aniversário da minha mãe, de 70 anos, eu estava numa fase boa, junto com a família, perto dos meus sobrinhos, com o meu irmão, e também visitando o meu desafio. Mais para frente a gente pode falar um pouquinho dele. Mas eu senti que estava faltando alguma coisa, as coisas não estavam encaixando, porque o desafio não aceitava a doença, né? Mas dizia que estava controlando. Mas eu tenho fé e esperança. E eu venho, assim, numa trajetória dentro do amor exigente, trabalhando a tal da assertividade. E eu dizia assim, no momento certo, as coisas vão acontecer, e eu preciso ser assertiva. Então, eu sempre tive a minha fé e a minha esperança na recuperação minha e do meu filho. E hoje eu quero falar um pouco para vocês da minha fé dentro do amor exigente. Duas histórias, assim, que marcaram, assim, o momento que eu falei assim, é isso. E eu fiz uma ligação com essas duas histórias no que eu acredito, na minha crença. Eu gosto muito da Bíblia, eu confio, eu tenho fé e esperança naquelas palavras sagradas, e isso vem me auxiliando. A fé, ela é bem importante para nós. Ela é um fator de proteção. É uma conversa que a gente tem com o poder superior no silêncio. Se a gente for olhar na Bíblia, tem falando um pouquinho, que é em Hebreus 11, que diz assim, agora a fé é a certeza das coisas esperadas. Aí vem a esperança. A convicção das coisas que não são vistas. A gente precisa ter fé. Quando a gente tem fé, a gente já está no caminho. A fé e a esperança, elas sempre andam de mãos dadas. A gente pode até falar assim que são irmãs siamesas. E quando a gente tem fé, nós estamos ligados ao poder superior, na esperança de que vai acontecer. A fé, a esperança, ela não se desfaz. A esperança é que nos faz ir adiante, mesmo tudo fora do lugar, mas ela faz com que a gente ande. E quando as coisas estão fora do lugar, uma coisa que eu me apego é nas histórias de superação, que tem no amor exigente, ó, assim. Mas como tem história de superação? Aí a minha fé e a minha esperança, ela aumenta. A esperança, ela é uma âncora para a nossa alma, que nos mantém em contato com o poder superior, que é uma ligação. É a fé e a esperança, a ligação direta com o poder superior. E a esperança, ela é a espera confiante no poder superior. A esperança, eu penso que é um óleo para a nossa alma, para a engrenagem, para as coisas acontecerem. A esperança também
ela é uma luz. Ela é uma luz, assim, especial, divina. Mas essa luz, ela é fina, ela é delicada. E quando tudo está dando certo, a gente não vê esperança. Mas ela está lá, constante, presente. E naquelas noites duras, escuras, frias, ela aparece como um farol, nos guiando. A esperança, ela é ligada ao poder superior, porque o poder superior é luz. Então, pela fé e pela esperança, a gente pode ter assertividade. Lembra quando eu falei? Em algum momento, meu filho vai pedir ajuda. Eu preciso ter assertividade. E eu venho pedindo isso, assertividade, dentro da minha fé e da minha esperança. A gente tem o 8º princípio, que diz assim: da crise bem administrada surge a possibilidade de mudança positiva. É um princípio esperançador. Eu falo que a fé, a esperança, ela não é passiva. A esperança é confiança em ação. Aí a gente lembra, o amor exigente não é um grupo de falação, ele é ação. Olha a esperança de novo aí. A esperança, ela é uma prece respondida. Quantas de nós pedimos a Deus, ao poder superior, pelos nossos filhos, pelos nossos maridos, né? Pelos nossos desafios? E ela é atendida. A esperança também é um sinal de vida. Enquanto a vida, tem esperança. Estou vendo 124 esperanças na minha frente. A esperança também, ela é quando a gente faz as coisas certas, independente do resultado, a esperança, ela vem nos mudando. Como? Nos praticados dentro do amor exigente. A gente tem um exemplo, quando eu entrei na sala, eu escutei a Nélia falando, quando eu entrei no amor exigente, eu estava muito triste. E como ela foi mudando? O nome disso, Nélia, é esperança. A mudança dos nossos comportamentos, na nossa casa. Quando a gente pratica o bem, temos a esperança que o resultado virá. E nós, que fazemos parte do amor exigente, temos a doce missão de transmitir a esperança. Como que a gente faz isso? Dona Mara está cansada de falar. Acolhendo, escutando, os retornos. Às vezes a pessoa não quer nem ouvir nada, ela só quer falar. A gente está ali para ouvir. Eu penso que a união que a gente tem dentro do amor exigente é uma esperança. E eu quero falar 2 histórias que aconteceu comigo no amor exigente. Eu cheguei em 2017 e me apresentaram lá no São Luís esse livro aqui. E eu li esse livro em 3 dias. E quando eu li, eu falei, Mara Silva. Eu falei, quem é essa mulher? Né? E depois eu quis saber quem era o Padre Haroldo, para saber qual é a turma que eu estava andando, né? Que eu ia começar a andar. E aí eu tive o presente, o privilégio de ir lá visitar o Padre Haroldo. Quando eu cheguei lá, ele, muito alegre, nos recebeu, numa alegria. Mas aí eu vou parar aqui para levar uma outra história. Na Bíblia, em Lucas, capítulo 8, ele fala da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, com muita fé,
ela pensou, Jesus vai estar passando. Eu tenho uma doença há 12 anos. Já gastei muito dinheiro. Todo mundo fala bem desse homem. Eu vou atrás. E eu não preciso nem falar para ele do meu problema. Eu só faço tocar nele e aí as coisas vão se resolver na minha vida. Eu estou falando com minhas palavras, mas vocês podem ir lá na Bíblia que está mais ou menos assim. Lá está bem, né? E aí ela vai. E eu lembro assim que na história diz que é uma multidão de gente onde Jesus estava. Quem é de Recife sabe. Eu vou falar agora. Sabe o Galo da Madrugada, que tem um monte de gente? Eu imagino uma coisa parecida assim. E Jesus passando ali no meio, e as pessoas empurrando, e a mulher conseguiu tocar em Jesus, na orla da vestimenta de Jesus. E ele fala assim, alguém me tocou. E os discípulos falam assim, lógico, mestre, que alguém tocou. Nesse empurra, lógico que alguém tem que tocar no Senhor. E ele falou, porque de mim saiu virtude. Aquela mulher sabia o que ela queria. E Jesus sabia quem ele era, o poder que ele tinha. E aí, ele consegue falar com a mulher. E ela com medo, né? E ele fala, tua fé te curou. E aí eu volto para os dias de hoje. Estou lá, quando eu entro naquele quarto, que eu olho para o Padre Haroldo, foi assim uma coisa espetacular, como diz a Dona Mara, extraordinária. O olhar do Padre Haroldo, ele não veio para o meu olhar, ele veio para o meu coração. Eu nunca senti aquilo. E eu olhei para o meu marido, quando eu fui olhar assim para falar para o meu marido, nossa, você está sentindo isso? O meu marido já estava chorando. Ele falou assim, tô. E naquele momento a gente começou a conversar e eu falei, padre, eu vim aqui para agradecer, porque o senhor trabalhou tanto e chegou para mim esse benefício. Eu me coloco no lugar daquela mulher que foi atrás de Jesus para se curar. Eu fui atrás do padre para agradecer também a cura que eu estava recebendo. E aí ele falou assim, igual a Jesus, alguém me tocou. O padre disse assim, minha filha, a sua vida mudou um pouquinho assim? O padre sabia que a minha vida tinha mudado. Ele conhece o programa. Foi ele que trouxe. Mas ele queria ouvir a Eva, naquele momento, reconhecendo que a vida dela tinha mudado. E naquele momento, eu vi que a minha vida tinha mudado. Em tão pouco tempo, Nélia. Tão pouco tempo de amor exigente. E eu saí dali encantada. Muito feliz. Então, a minha fé aumentou muito naquele dia. Mas eu precisava de mais. A gente sempre precisa de mais, né? Quando foi um dia, não sei se a Evanilda está aí, mas ela estava nesse momento. O meu filho passou um tempo sem dar sinal de vida, né? Eu não sabia onde ele estava, eu só fazia chorar. E quando ele aparecia daquele jeito. Eu vou morrer, vou me matar, foi bom te conhecer, sabe? Aquelas palavras que deixam a mãe bem triste. E ele sumia. Quando foi um dia, eu cheguei lá no Grupo São Luís, que fica lá na Avenida Paulista, e chegou no momento da partilha, eu só fazia chorar. Eu chorava. Aí a Evanilda já puxava um pacote de lenço e me entregava. E a Gilza tá rindo, mas era assim, né, Gilza? E aí, a Evanilda olhou para mim, acho que a Evanilda já não tinha mais o que falar, né? E tinha. Ela fez assim, Eva, do que você tem medo? A Evanilda sabia do que uma mãe tem medo em relação ao filho, né? O que a gente mais teme? Aí eu vou parar aqui para a gente ir numa outra história dentro da Bíblia, porque naquela noite eu li essa história. Eu cheguei em casa
fiz a minha oração e abri a Bíblia, né? E veio logo em Gênesis, no capítulo 22, onde Abraão pede um filho para Deus, né? Abraão e Sara, eles queriam muito um filho, mas não podia ter porque já tinha idade. Mas eles eram de fé, né? Fervorosos, e aí esse filho veio, né? Um filho amado, Isaac. Não usava droga, não dava trabalho. Era um filho querido, desejado. Eu não sei por que Deus pede esse filho, né? Traz esse filho para cá como sacrifício. E Abraão vai e obedece. Eu não sei se eu ia ser obediente assim. E aí ele prepara tudo para levar aquele filho em sacrifício. Um filho desejado, amado, que não usava droga. E ele levou. Ele confiou em Deus. E aí eu volto para aquela noite. A Evanilda olha para mim e fala assim, mas do que você tem medo? Aí eu falei, que ele morra. Aí ela falou, Eva, pega o teu filho, entrega ele com as duas mãos, mas entrega assim, ó. E não tenha medo, confia no poder superior. E aí eu parei de chorar e comecei a prestar atenção no que ela estava falando. E acabou a reunião, eu fui, e naquele momento eu falei, ele não é meu, ele não é meu, eu não tenho esse direito. E aí a Vanilda falou outras coisas, assim, para eu deixar Deus trabalhar, entregar na mão de quem resolve. E quando eu cheguei em casa, que eu fui dormir, que eu peguei que li a Bíblia, foi exatamente nessa história. E eu falei assim, se Deus trouxe essa história, foi para a gente aprender, para a gente confiar, para a gente ter a esperança. E naquele dia, querido, daquele dia em diante, eu passei a entregar o meu filho amado, todos os dias, na mão de Deus. Passando algum tempo, a Evanilda vai e revela que alguém falou isso para ela também, porque ela entregou. E eu quero falar para vocês que a Evanilda é muito feliz. O filho dela está em recuperação há muitos e muitos anos. Aí, a minha fé e a minha esperança, ela aumenta. Porque uma prece de uma mãe foi ouvida. A minha também será ouvida. A de vocês também será ouvida. Uma certa vez, um amigo falou para mim assim, olha, Eva, eu tive um sentimento de esperança quando eu vi o arco-íris. Aí eu lembrei da história da Bíblia, né? Do dilúvio. E ele disse que saiu da porta, assim, na porta, na varanda da casa dele, abriu assim a janela e viu aquele arco-íris. Ele disse que o coração dele se encheu de esperança. E o arco-íris é a aliança com Deus. E como eu já venho falando para vocês, a esperança é a luz. E essa luz está ligada ao poder superior. A fé é um ato de entrega e confiança. Ter fé é se você se comprometer com o poder superior. É você dar credibilidade a ele. Eu penso assim que a gente não precisa acreditar em tudo que a gente vê. É bom a gente examinar as coisas, sabe? Ir lá, estudar, ver. Então, se tiver alguém aqui que não acredita na história da Bíblia, que tem a sua crença, a gente respeita, porque a espiritualidade faz parte desse programa, né? Mas, queridos, escutem histórias de superação, então, que a gente tem no Amor Exigente. Não precisem acreditar nessas histórias que eu trouxe, né, da Bíblia, não, precisa. Mas acreditem nas histórias de superação, são tantas.
são tão bonitas, sabe? Ela aumenta a minha fé, aumenta a minha esperança. E eu tenho alguns nomes aqui que eu quero citar. E eu penso assim, quando a gente junta fé e esperança, ela dá um milagre, né? O milagre acontece. E aí eu tenho assim, ó, eu tenho o nome, aí eu aumentei, peguei o nome da pessoa e eu coloquei o sobrenome Milagre, tá? Aí tem assim, tem Daniele Viviane Milagre, tem Antônio Benedito Milagre, tem o Cassiano Bertoni Milagre, tem o Marcelo Albuquerque Milagre, tem o Rodrigo Monteiro Milagre, tem o Fábio Antunes Milagre, tem o Luiz Fernando, que é um milagre, né? Tem a Maria Vanilda, que é um milagre, a Gilza Terezinha, que é um milagre, a Rosa Escobar, que é um milagre, o Alcides, milagre, Solange, milagre. Assim, eu olho aqui, todos somos um milagre. A gente tem um programa fabuloso nas nossas mãos, que faz a gente ficar bem todos os dias. Basta a gente querer. Esses dias eu estava passeando no site do Amor Exigente, que sempre tem coisa para ler ali, né? E aí eu li as orientações que o Cassiano dá sobre a visita terapêutica, né? Quando a gente vai visitar os nossos queridos, tem umas recomendações. E na 18ª tem assim: não tenha medo, tenha fé. Para a gente se apegar às nossas ferramentas. Ora, se eu estou no Amor Exigente, se eu conheço os quatro pilares, se eu tenho os coordenadores, estou ligada ao poder superior, a minha fé e a minha esperança não tem que se abalar de forma alguma. Eu estou debaixo da bênção. Eu também estou querendo, sabe porque eu falei assim, dona Mara, a senhora pode me auxiliar, né, em falar um pouquinho comigo sobre a fé e a esperança? Porque a dona Mara também tem bastante coisa bonita sobre fé e esperança. E eu lembro que quando eu cheguei até a dona Mara, contando uma situação difícil da minha vida, da minha saúde, ela falou: você é forte, minha filha, você vai vencer, tenha fé e esperança. Naquela hora, a dona Mara, ela fez assim, ó, bum, eu quero isso, eu quero ser forte, eu quero ter minha fé e a minha esperança de dias melhores. Fé e esperança, que tudo vem dar certo. Eu não estou buscando o resultado de imediato, mas eu sei que vem acontecer coisas boas. A senhora pode falar um pouquinho também, dona Mara? Pois é, minha filha, mas você tem que voltar a falar, tá bom? Eu falo um pouquinho. Quanto tempo nós ainda temos, Rosa? Tem bastante tempo, dona Mara, pode ficar tranquila, porque são 20 para as 8, a gente vai até 8h20, tem uma meia hora ainda aí, para vocês duas, tá bom? Tá bom. Eu não vou usar tudo isso, mas eu queria começar dizendo para vocês que esse livro tem um momento em que eu escrevo pequenas cartas, eu e meu marido. Algumas foram escritas por mim, outras por eles, mas a gente sempre punha o nome dos dois. E a primeira carta, essas cartas são muito inspiradoras, e é um meio de comunicação com os nossos filhos. Eu queria muito que vocês não esquecessem disso. E a primeira carta é para minha filha, quando ela faz 15 anos, e que eu peço para ela ter fé. Ao contrário, cultiva a sua fé, que a sua religião não seja uma coisa voltada só para as coisas que você precisa externamente. Ao contrário, cultive a fé.
tenha Deus como centro da sua vida, some suas qualidades, seus talentos, sua perseverança e determinação, a fé, e verá que Santo Agostinho estava certo ao dizer: fé é crer no que não vemos, e a recompensa dessa fé é ver aquilo em que cremos. Então, a fé, a resposta da recompensa da fé, eu peço para meus filhos e filhas, todos vocês. E neste domingo, especialmente na Igreja Católica, não sei se por coincidência ou não, nós hoje, no domingo comum, trabalhamos Marcos 5, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de 21 a 43, em que nós estamos estudando ou ouvindo a recompensa da fé, que é justamente a passagem que você escolheu, minha filha, para trazer nessa nossa domingueira. E Jesus é tão inspirador. Primeiro, ele acolhe, sabe? Ele estava cansado, mas Jesus, de novo, para e ajuda a multidão que precisa dele. É sempre o sim de Jesus para o povo de Deus. É sempre o sim do amor exigente, dos nossos voluntários, para quem precisa de nós. E daí chega Jairo, que é um homem de fé, e diz para ele: Senhor, vem, impõe a mão sobre a minha filha, para que ela seja salva, para que ela viva. Era um sacerdote lá da sinagoga, e ele veio pedir que Nosso Senhor fosse curar a filha dele. No meio daquela multidão, cercado de gente, uma mulher dizia para ela mesma: se eu tocar suas roupas, serei salva. Ela acreditava nisso. Se ela tocasse em Jesus, ela seria salva. E foi o que aconteceu. Agora eu pergunto: você precisa tocar a roupa de Jesus? Você precisa de um milagre? Aí, Jesus, quando viu que tocaram nele, fala: alguém tocou em mim. E daí os discípulos, amigos de Jesus: Senhor, mas que absurdo, o senhor está cercado de gente, como a Eva contou. E aí eu paro para pensar, nós não podemos julgar o outro quando ele diz: aconteceu isso para mim. E a gente fala: como é que aconteceu? Eu estava lá, não vi nada disso. O outro está dizendo que tocou. Nós precisamos respeitar o outro. Nem os discípulos não constataram que estava uma multidão, todo mundo tinha tocado, mas era uma coisa única de uma pessoa. O respeito que nós temos que ter por qualquer um, e nem os discípulos tiveram por Jesus. Mas Jesus continua a procurar quem tocou, e aquela mulher medrosa cai de joelhos, se curva diante dele, e fui eu que toquei no Senhor, e eu acreditei que eu seria salva.
E Jesus, o que fala? Chama de minha filha ela. Olha que bonito, minha filha. Acho que poucas pessoas Jesus chama de minha filha, ou só ela ele chamou de minha filha. Sabe, a tua fé te salvou. A gente se sente realmente filha de Deus. Às vezes eu fico me perguntando, está tudo tão aí, e a gente quase não usa, não é? E ele fala, ele confirma, ele precisava confirmar isso para ela. Vai em paz, fique curada desse seu mal. Jesus confirmou. Foi o que Padre Haroldo fez com a Eva. Você melhorou sua vida um pouquinho. Você já tinha constatado, mas precisava confirmar. E daí Jairo, quando ele estava falando com a mulher, ele ouve ali na multidão o pessoal dizendo para Jairo, olha, não precisa mais incomodar o mestre, a sua filha morreu. E aí, Jesus fala, Pedro, Tiago e João, venham comigo. Jesus não ficava sozinho, ele precisava da comunidade, precisava dos nossos grupos, precisava de nós que cremos no amor existente, e quem cria nele, quem acreditava em Jesus, Jesus chamou. E pediu para irem com ele. E não deixou a multidão ir. Mas o que ele falou para Jairo? Não tenha medo. Crê, somente creia. Disseram que a filha estava morta. E Jesus disse, medo de nada, creia. Falou para o Jairo. E aí chamou os amigos dele, 3, que criam, que tinham fé, e foram. Chegaram lá na casa de Jairo, tinha um monte de gente lá chorando, fazendo barulho. Jesus disse, por que isso? A menina está dormindo. E começaram a caçoar dele. Caçoaram de Jesus. O que Jesus fez? Saiam daqui. Fique só a mãe, o pai, os 3 que acreditavam em ele. E ele falou para a menina, levanta-te. E a menina levantou, porque quem estava ali tinha fé. Aí o que Jesus disse? Não fique contando isso para todo mundo, mas cuidem dela, deem comida para ela. Quer dizer, daí passa os cuidados para nós. Houve um milagre, mas nós temos que dar ali aquilo que precisa ser dado. E vocês lembram que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos fazer coisas maiores que Jesus. Ele que falou isso. Você já pensou o quanto nós não temos fé? Daí vem a esperança. Na Bíblia, eu achei o Salmo 70, 71, que é o Salmo da esperança. É Jesus, quer dizer, Deus acolhendo, é Davi contando da esperança, de fato. E é uma coisa muito linda. Depois eu ouvi também o Dr. Mário Sérgio Cortella
numa palestra dele, que ele diz: é preciso recusar a falência da esperança. Nós não podemos deixar de ter esperança. 100% de esforço em 1% de chance, nós teremos que ter esperança. É do verbo esperançar, porque, segundo o Dr. Cortella, esperar não funciona muito. O que é esperançar, entrar em ação, fazer a nossa parte, não desistir. E entra aí a esperança em Hebreus, como a Eva falou. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A esperança vem mais e mais, isso é uma partilha com a nossa experiência, com a nossa vivência. Por quê? À medida que nós ficamos velhas, nós vamos vivendo e vamos percebendo as nossas limitações, o quanto nós já não conseguimos fazer o que fazíamos mais, não conseguimos correr. O que nós temos? Nós temos paciência, experiência e esperança. Esperança que vocês acordem, esperança que vocês encontrem o que vocês vêm buscar aqui. É com toda fé que hoje eu digo aquilo que Santo Inácio de Loyola, o fundador da Ordem dos Jesuítas, nos ensina. Está tudo como se tudo dependesse de você. Ponha tudo nas mãos de Deus, sabendo que nada depende de você. Descanse. Hoje é assim que eu vivo, de fato. Agora, vocês sabem da morte do Francisco, do meu filho, que me trouxe até aqui. Rápido, inesperado, um verdadeiro pesadelo, uma completa desolação. Mas desde o começo, o Padre Haroldo estava comigo e acho que a força dele também ficou muito dentro de mim naquele dia e naqueles momentos lá, mas desde o começo, Senhor, eu não entendo. E muitas de vocês não entendem por que nós estamos passando por isso. Por que com você? Por que comigo? Nós não entendemos. Mas eu aceito. Só que eu preciso de ajuda. Eu verdadeiramente não estou conseguindo sozinha e eu preciso de ajuda. E vocês não acreditam de quantas formas vieram ajudas. E sei, especialmente para vocês que estão aqui no Amor Exigente, ajuda vai chegar. Mas um dia eu estava tão desesperada e eu falei, meu Deus, me mostre que o Senhor não me abandonou, que o Senhor está me ajudando. Eu vou pegar a sua palavra e o Senhor tem que dizer alguma coisa para mim. E olha, abri a Bíblia quase no fim da Bíblia. Primeira
carta de Pedro, capítulo 5, e os versículos de 8 a 11. Um recado para mim. Do nada, do meu desespero, do meu desejo de que Deus me mostrasse alguma coisa. Sabe o que ele falou? Eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia. Quer dizer, ele está mostrando que existe o mal. O leão a rugir, procurando a quem devorar, querendo levar a fé e a esperança da gente. Resistir-lhe firme na fé, sabendo que a mesma espécie de sofrimento atinge os vossos irmãos espalhados pelo mundo todo. E depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda graça, aquele que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restaurará, vai curar você, vos firmará, vos fortalecerá e vos tornará inabaláveis. Vos tornareis inabaláveis. E a ele seja dado todo o poder e a glória. Por isso que eu hoje em dia falo para vocês da minha fé. Antes, como a gente era pluralista, eu tinha um certo medo de estar falando para alguém que pudesse se ofender. Mas eu não estou, de maneira nenhuma, querendo evangelizar, nada. Eu só quero mostrar o que me salvou. Foi a minha fé e a minha esperança. Obrigada, minha filha, de permitir que eu falasse isso. Obrigada. É muito bom ouvir a senhora. Eu tenho também mais duas coisas para acrescentar, que é assim. Naquele momento em que o padre Haroldo perguntou se a minha vida tinha mudado, eu vi o tamanho da minha fé. E a minha vida realmente tinha mudado. Um ano e pouco de amor exigente, e mudado bastante. E alguns meses depois, junto lá no São Luís, quando a Evanilda me faz aquele desafio de entregar o meu filho com as duas mãos, naquele momento, naquele dia, eu entrei em recuperação. Até então, eu estava passeando no amor exigente, estava ali. É isso mesmo, naquele momento foi decisivo para mim, quando eu entreguei. E lembram, quando no começo eu falei assim, eu preciso ser assertiva, porque uma hora esse filho vai pedir ajuda. Eu não quero perder essa oportunidade. É por isso que a Eva vai nas reuniões, às vezes dava preguiça, né? Frio, muito frio aqui, eu lá do Nordeste, saí da Lapa para a Avenida Paulista, chegava lá, aquele frio, mas eu ia, porque eu quero a minha recuperação. Eu quero o momento certo. E o momento certo, eu penso que chegou. No momento em que ele pediu ajuda, eu já vinha me preparando desde 2017, estamos em 2021, eu fui assertiva. Quando ele pediu ajuda, foi assim, eu posso te ajudar, mas é assim, assim, assim. Você quer? Quero. E quando eu levei ele para a comunidade terapêutica, eu acho que essa daí muita gente não sabe. Eu estava triste com algumas coisas, ele distante de mim,
E aí eu olhei assim, tomei um susto, porque lá tem um banner do Padre Haroldo, do tamanho do padre, né? Do tamanho que ele era. Eu tomei um susto quando eu olhei assim para trás, eu pensei que era o padre. Mas, como eu já conversei tanto com meu filho, fotografia, né? Quando ele estava sumido, eu olhava para a fotografia e conversava com ele. Aí eu olhei para o padre e falei assim, olha, padre, é teu, toma conta, eu estou entregando. E naquele momento, eu lembrei daquele dia, quando ele falou, tua vida melhorou um pouquinho. E aí, como se a gente escuta muito no Amor Exigente, nada de expectativa, esperança. E eu deixei o meu filho nas mãos de quem cuida, nas mãos de quem pode resolver, porque sozinho eu não consigo, eu não tenho controle. Mas o que eu posso fazer todos os dias, por mim, é aumentar a minha fé e a minha esperança, baseado em histórias de superação, histórias na Bíblia que eu acredito e em mim, porque se deu certo para tanta gente, por que comigo não pode dar? Aí a dona Mara fala, mas para quê? Por que aconteceu isso comigo? Para quê, né? Eu penso, sabe, dona Mara, que era para Eva melhorar um pouquinho, né? Como o Padre Haroldo falou, como pessoa, né? E ainda bem, graças a Deus, que eu encontrei esse amor exigente. Graças a Deus, que eu dei espaço para esse amor exigente entrar na minha vida. Graças a Deus, que eu dou espaço todos os dias para esse amor exigente. Eu dou espaço para os voluntários de São Luís falar o que eu preciso ouvir. E dou espaço também para receber as coisas boas que esse amor exigente nos dá. Eu recebo muito mais do que eu dou, sabe? E às vezes eu falo assim, gente, é um milagre. É, Eva, é um milagre mesmo. O amor exigente é divino. O amor exigente é do alto. Então, vamos acreditar, vamos aumentar a nossa fé e a nossa esperança todos os dias. Eu não sei se a Rosa quer falar alguma coisa, se tem pergunta, eu não sei como que a gente pode fazer. Você decide, Rosa. Não, aqui a gente decide junto, assim, a gente ainda tem uns 10 minutinhos aí, mas eu queria que você convidasse a Maria Ivanilda, que tinha levantado a mãozinha, e ela está aí na sala. Maria Ivanilda, abre o seu microfone, por favor. Vamos ver se a gente consegue aqui. Boa noite. Olha aí. Olha ela. Boa noite, que bom falar com vocês, gente. Participar dessa maravilha que eu estou escutando aqui. Nossa, estou muito gratificada, tá? Porque sempre que a gente escuta histórias como a da Eva ou de tantas outras pessoas que participam desse grupo, sempre que eu escuto tudo isso, eu lembro da minha história, né? E já tem tantos anos, né, que tudo isso se passou na minha vida, né? São 27 anos já. Mas eu sou grata da mesma maneira. Aliás, eu sou cada vez mais grata, né? A cada dia que passa, eu tenho mais motivos para agradecer por ter tido esse problema na minha vida, por ele ter sido um grande desafio na minha vida, a dependência química do meu filho, por ter a oportunidade de ter encontrado um grupo como Amor Exigente, como Naranon também, mas é que eu resolvi, depois de 3 anos frequentando os 2 grupos, optar pelo Amor Exigente. Estou nele até hoje. Por ter encontrado tantas e tantas pessoas especiais na minha vida, que me dão força todos os dias para continuar fazendo isso. Voluntariamente, com amor, com dedicação,
recebendo pessoas que, como a Eva, chegam, assim como eu cheguei há tantos anos atrás, né? Completamente desesperadas e desesperançadas. E poder dar um pouquinho de ajuda, um pouquinho de contribuição para mudar aquele pouquinho a cada dia, né? Então, nas sábias palavras do Padre Haroldo, vale mais o pouquinho que a gente muda do que querer mudar tudo de uma vez e não conseguir, senão a gente desanima. E é por isso que mesmo um pouquinho, um grão de mostarda de fé, faz a gente criar raízes, né? Espalhar os galhos, criar as folhas, as flores e os frutos, né? E colher esses frutos. Então, hoje, ouvindo tudo isso aí que a Eva falou, eu estou muito emocionada e muito agradecida por fazer parte de tudo isso, tá? E estamos sempre juntas, Eva, tá? Nem a distância das reuniões virtuais nos separa. Não só junto a você, mas a todos os participantes. Eu estou ampliando, mesmo assim, depois de tanto tempo, ampliando a minha participação no Amor Exigente, e isso só me traz grandes benefícios, tá? E é isso, gente. Um beijo bem grande para todos vocês. Força, fé e alegria. Então, a Maria Ivanilda vai estar com a gente em novembro. A nossa domingueira ela já está fechada até dezembro, sabe? A gente já vai começar a abrir a agenda do ano que vem, 2022. Eu vou passar para o Ronaldo e para o Osman, que estão com a mão levantadinha, mas eu queria destacar duas coisas aqui que a Eva falou. Primeiro, falando que a esperança é um óleo para fazer a engrenagem na nossa alma. E como, quando a gente consegue abrir o nosso coração, entender, parar de negar e aceitar e deixar entrar as coisas boas, como que isso vai fortalecendo a gente, né? Quando a Maria Ivanilda falou, você tem medo de quê? Aí você falou as coisas, né? Que tinha medo que acontecesse com seu filho. E ela diz que era para você entregar com as duas mãos, sabe, Eva? Essa entrega, eu acho que todos nós fazemos. Quando eu passei por uma situação difícil também, eu não conto muito assim mais a minha história, porque eu já contei muitas vezes, as pessoas já conhecem a minha história, mas assim, eu passei por um momento que eu fiz essa entrega, eu falei, Senhor, está nas suas mãos, eu não tenho mais como, eu sou fraca, com humildade, eu lhe entrego o meu desafio. E naquele momento, assim, eu já estava... Eu acho que ali, engraçado, agora ouvindo a Eva falar, eu acho que ali a minha fé tinha mudado. Não era uma fé de obter o resultado que eu queria, mas era uma fé de acreditar no poder superior, de que ele ia fazer o melhor na minha vida. E aí ali começou a recuperação do meu desafio, sabe? Ele disse que o amor exigente ferrava a gente, né? Para não falar como foi dito, né? E ali começou a recuperação. Então, como é importante a gente poder fazer essa entrega, ter essa fé, tão bonito as passagens que a Dona Mara trouxe aqui para a gente. E eu queria dizer que quando a Dona Mara fala sobre a religião que ela tem, o amor exigente, ele abre esse espaço. O amor exigente, eu aprendi aqui, que a gente, como a Dona Mara disse, a gente não vai evangelizar ninguém, mas a gente pode dizer o que dentro da nossa religião, dentro da nossa fé, do que a gente acredita, faz bem para a gente, né? Então, assim como a Dona Mara hoje contou as passagens da Bíblia e a importância que para ela e a Eva também tiveram na vida dela, outras formas também são aceitas aqui. A gente não pode querer convencer o outro de que uma religião é melhor do que a outra, né? Todas elas são aceitas. Então, a gente vai ouvir agora o Ronaldo, pedir o Ronaldo para abrir o microfone, por favor. Rosa, boa noite, Eva, boa noite aos companheiros. Boa noite, Ronaldo. Eu sou Ronaldo aqui de Arapiraca, estado de Alagoas, e eu estou assim, muito emocionado nessa domingueira de hoje, porque eu tive a oportunidade de acolher
a Eva em algumas das nossas reuniões do grupo Plenitude aqui em Arapiraca, e no momento assim de muita fragilidade que ela estava, mas quando ela esteve na reunião pela primeira vez, eu vi um olhar de uma pessoa de muita energia, de muita força, de muita paz interior. E eu previa que ela seria uma grande liderança. E gostaria que essa liderança tivesse sido aqui no nosso grupo, mas de repente ela foi para São Paulo, no Grupo São Luís, na Regional São Paulo. Depois eu já assisti Eva na Rede Vida, e pense na felicidade que eu tenho a cada vez que ouço o testemunho da Eva, a maneira assertiva que ela tem se posicionado no amor exigente. No livro dos Provérbios tem uma passagem bem interessante que eu gosto muito, que diz que a alegria faz bem à saúde. E uma marca registrada de Eva é a alegria. Onde ela chega, ela vai levando aquela energia boa. Então, muito bom vê-la e fico feliz com esse teu testemunho, Eva. Grata, meu amigo. Que alegria, viu? Muito grata. Então, eu posso ir adiantando para vocês, o Ronaldo vai estar com a gente na Domingueira em dezembro. Então, a gente já está, cada hora, né? A gente vai aí aumentando e vai conhecendo mais essa nossa família Amor Exigente, que é tão especial. Gratidão, Rosa, Ronaldo, pelas suas palavras. Pois não, fala, Eva. sabe que um dia eu cheguei lá no Grupo Plenitude e falei assim, Ronaldo, eu descobri que o meu filho voltou a fumar maconha. Ele falou assim, mas isso você já sabia? Eu falei, aí eu comecei a chorar, eu falei assim, mas eu só quero ter um filho normal. Ele falou assim, seja uma mãe normal, sereno, sabe? Aí ele pegou o livro assim, lê isso aqui, seja uma mãe normal. Aí falou assim, agora sente aqui, vamos para a reunião. Claro e objetivo, sabe? Porque não precisa a gente sair, perder as estribeiras. Aconteceu. Vamos agora ser assertivos, vamos agora procurar melhorar e arrumar a casa. E gratidão, viu, Ronaldo? Que bom, Gratidão a você, gente... Eva. Não, é bom a gente ir ouvindo, né? Porque a gente vai vendo assim a importância dos voluntários no momento em que a gente está fora de órbita, né? Porque a gente chega no Amor Exigente e meio que parece que a gente está num outro planeta, né? E aí depois a gente vai aterrissando. Osman, gratidão, Ronaldo. Agora a gente vai abrir o microfone para o Osman e eu queria que o Ederaldo me ajudasse a controlar o tempo, porque eu sou aquela que vou indo. Vamos lá, Osman, abre seu microfone, por favor. Boa noite, eu sou Osman, falo de Brasília. Pouco tempo de Amor Exigente, apenas 4 anos. Essa é a minha apresentação. O Amor Exigente, parecido com a Eva, não tanto com a Eva, eu gostaria de chegar pelo menos na canela da Eva, mas tem mudado muito minha vida, sabe? Bastante. Eva, assim, o seu depoimento que você falou, sabe, para mim, fez com que eu aceitasse mais o meu desafio. Entende? Eu entendi o porquê de Deus, na verdade. Eu não questiono, eu entendi. Eu entendi que Deus não estava me dando meu filho como desafio de 44 anos. Deus estava dando desafio eu, Osman. Aceitar Deus dentro de mim, aceitar a palavra de Deus dentro de mim. Porque não sou eu que vou curar meu filho. Quem cura meu filho é Deus. E ele me usou, eu sou o intermediário dele para o meu filho, para o meu desafio. Então, a mudança veio dentro de mim. E com essa mudança, talvez meu filho um dia mude. Entende? Então, eu aceito. Aprendi a aceitar. Aprendi a não questionar. Aprendi a dizer sim com o verdadeiro não do amor. Aprendi a ouvir essas palavras e cada vez mais crescer, sabe, Eva? Você, uma moça, eu falo uma moça perto de mim, já da minha idade, como a dona Mara falou, uma moça com tanta sabedoria, uma moça com tanta experiência, uma moça que passou, não sei de toda a sua história, mas esse pouco que você falou foi com seu filho. E fez com que eu aceitasse mais e acreditasse mais e entender que eu sou dos poucos nesse bilhões de pessoas nessa terra escolhido por Deus. Então, eu sou feliz por isso, porque Deus me escolheu, porque Ele acreditou em mim. E por Ele acreditar em mim, eu estou fazendo o papel que é ajudar o meu filho. Então, foi Deus que veio para mim.
Ele acreditou, então eu fui escolhido, então eu não pergunto por que mais. Eu não tenho mais dúvida nenhuma, entendo por que eu fui escolhido. Para que eu, junto com todos nós aqui, façamos o nosso melhor, abracemos o nosso desafio e o nosso desafio se multiplique por 100, 1000 e quantos forem, porque outras pessoas vão aprender e aceitar o Deus dentro dela. Muito obrigado, Eva, você é maravilhosa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, o Osman também vai estar com a gente aqui na Domingueira em novembro. Ele e o Roberto Cavalcante também disseram sim para a gente. Ai, por isso que eu fico assim, querendo logo que chegue o domingo, gente, para poder ir passando, para poder ouvir todas as pessoas que estão aqui para falar para a gente. Olha, o nosso tempo está... A gente ainda tem uns minutinhos. Se mais alguém quiser falar, pode levantar a mãozinha ou abrir o microfone. Rosa, eu vou falar um pouquinho. Sim, Ederaldo, vamos lá. Porque o Osman é aquele professor da faculdade, né? Aquele mestre, assim, os alunos fazem uma apresentação e ele aí vem a nota do mestre, né? Ele faz aquela colocação assim, faz aquele fechamento com novas palavras, somando e acrescentando, né? Então ele falou algo muito importante aí. Nós fomos escolhidos para enfrentarmos os nossos desafios e nos tornarmos pessoas melhores. Acho que o Osman disse tudo aí, complementando tudo que a dona Mari e a Eva falaram. Muito obrigado, Osman. Ederaldo, a gente vai conseguir botar a tela da programação do pessoal lá de... Sim, vou colocar. Antes disso, Eva, você quer falar para fechar aqui? Quero fazer dois agradecimentos, pode ser? Sim. Eu quero agradecer a você, Rosa, por você ter me dado essa oportunidade de poder falar do que o Amor Exigente fez comigo, né? De eu ter permitido o Amor Exigente entrar na minha vida. Agradecer a presença de todos vocês. Eu confesso que quando eu comecei a falar, eu estava muito nervosa, mas depois a gente vê como a gente é amado e apoiado, então eu estou me sentindo muito bem. Gratidão por todos estarem aqui. Em especial, eu quero agradecer ao meu grupo de coração, que é o Grupo São Luís, né? Lá na Avenida Paulista, que a reunião é toda quarta-feira às 20 horas. Se vocês quiserem participar, entra lá no site da federação, que vocês vão encontrar o nome do Alcides, ou então Facebook, Grupo São Luís, que vocês vão achar. Então, eu gosto muito desse grupo, porque esse grupo ele me acolheu, me apoiou, me amou, me ouviu e me respeitou. E faz isso ainda hoje. Eles todos estão aqui, sabe, na nossa reunião. E eu penso, assim, que o Padre Haroldo, a Bia, a Adélia, o Douglas, assim, foram pessoas que passaram lá, sabe, eles estão alegres, porque o Grupo São Luís é um grupo rente, é um grupo fiel à federação, sabe, é um grupo de união, de amor, e como todos os grupos do Amor Exigente, mas assim, gosto de puxar a sardinha, né? Então, eu sou suspeita para falar. Então, gratidão a todos os voluntários e coordenadores que estão aqui. Eu amo vocês. Todos vocês também, tá bom? E um beijo. Então, a Lu Sartori pediu para colocar aqui para vocês, convidando que no dia 29 de junho, às 19 horas, o grupo Jorge Gasparello vai ter a Lourdes Dias falando sobre reforma íntima. E aí tem o ID do Zoom, e qualquer coisa pode fazer contato lá pelo grupo Bezerra de Menezes também, que eles podem... se a pessoa não tiver anotado aqui o ID, eles também podem orientar, e eu vou mandar também pela lista de transmissão para vocês. A Lourdes é uma querida também, voluntária do Amor Exigente, e vai estar fazendo essa palestra falando sobre reforma íntima. Antes da gente terminar, eu gostaria de também divulgar a nossa domingueira da semana que vem. Semana que vem a gente vai lá para cima, para o Nordeste. A gente vai ouvir o Aguinaldo Batista, de Campina Grande, na Paraíba, e ele vai falar sobre atitude é uma ação efetiva para transformar. Então, a gente espera vocês
no próximo domingo. Gratidão, Eva, gratidão a todos que participaram. Muito bom a gente estar junto. Ederaldo, agora eu vou fechar meu microfone. Não é. Convidar Dona Mara, presidente de honra da Federação, cofundadora deste programa que salva vidas, para a nossa oração da serenidade e encerrarmos. Respirem bem profundo, respirando Deus. Sintam-se envolvidas por Deus. Joga fora tudo que incomoda e repita com seu coração. Eu segura minha mão na sua, puxa no meu coração, para que juntos possamos ser tudo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, Serenidade necessário para aceitar agem para modificar aquelas para cambiar a Sabedoria para força, alegria. Boa noite, Fernando, Dona Mara, Geraldo.